Olá, turma! Para continuarmos as nossas discussões sobre variações linguísticas, é importante compreendermos também as diferenças entre o português brasileiro e o português de Portugal. Por isso, a nossa segunda aula será sobre esse assunto. De antemão, vamos observar quais são os países em que a língua oficial é a língua portuguesa. Nós temos Portugal, Brasil, Cabo Verde, Guiné-Bissau, São Tomé e Príncipe, Angola, Moçambique e Timor-Leste. Eu trouxe esse mapa ilustrativo para que vocês pudessem, de antemão, já refletir sobre esse assunto, principalmente na perspectiva de espaço, não é? Porque se observarmos, esses países ficam muito distantes uns dos outros. Portugal fica distante do Brasil, fica distante de Cabo Verde, Guiné-Bissau, de São Tomé e Príncipe, e de Timor-Leste, então, né? Aí é que fica distante mesmo. E aí vem aquela pergunta, mas por que que esses países tão distantes assim falam português? Porque nós temos Portugal, que há algum tempo atrás era a colônia que dominava esses territórios, que dominou inclusive o Brasil. Então, os portugueses, através das grandes navegações, ao chegarem a esses territórios, além de dominar o território, eles também exigiam, né, impunham a essas pessoas que eles falassem a língua portuguesa. Então, por isso que a nossa língua é falada por pessoas na América, por pessoas na África, em continentes distintos, porque todos esses países foram colônia de Portugal, ok? E aqui eu trouxe um texto que vai discutir um pouco sobre essa questão, né, dessa distinção entre português brasileiro e português de Portugal. O título do texto é Unificação Linguística. Que clareza! Tem aí meia dúzia de urmigos na calada da noite arquitetando um plano para a unificação, entre aspas, né, da língua portuguesa. Escrevi o trecho abaixo em português de Portugal para vocês verem como será fácil essa unificação. O texto diz o seguinte: estava a conduzir meu automóvel numa azinhaga com um borracho muito gira ao lado, quando dei com uma bossa na estrada de circunvalação que Umbera teve a lata de deixar. Escapei de me espalhar à justa. Em havendo um bufete à frente, convidei a chavala a um copo. Botei o chiante na berma e ornamos ao criado de mesa uma sande de fiambre em carcaça eu, e ela um miau. O panasqueiro, com jeito de Maria Alva, paneleiro, um chalado de pinha. Embora nos tratando nas palminhas, trouxe-nos a sande com a carcaça esturrada e sem caganitas. E, faltando-lhe o miau, deu-nos um prego duro. E aí eu pergunto a vocês entenderam alguma coisa? Não, né? Eu também não entendi. Nós temos aqui um texto que está escrito no português de Portugal. E a gente observa que, por mais que a gente consiga decodificar, fazer essa leitura, mas não há uma compreensão. Agora, nós temos o texto traduzido para o português brasileiro. Como talvez vocês não tenham entendido coisa alguma, traduzo em brasileiro, também conhecido como português do Brasil. E aí o texto diz o seguinte: eu dirigia meu carro por um caminho de pedras, tendo ao lado uma gata espetacular, quando vi um lombo na estrada de contorno que um escroto teve o descaramento de fazer. Por pouco não bati nele. Como havia em frente uma lanchonete, convidei a mina a tomar um drink. Coloquei o carro no acostamento e pedimos ao garçom sanduíche de presunto,
com pão de forma. Eu e ela, sanduíche de lombinho. O gozador, com jeito de Dom Juan, muito louco, embora nos tratando muito bem, trouxe o sanduíche com o pão queimado e sem azeitonas. E, não tendo sanduíche de lombinho, trouxe um churrasquinho duro. Observe que agora, quando o texto foi traduzido, nós conseguimos compreender, não é isso? Ou seja, aqui nós conseguimos observar, através da leitura desse texto, que o português falado no Brasil é muito diferente do português falado em Portugal. Nós podemos até unificar a nossa língua portuguesa através da escrita, mas no modo de falar, na variação linguística dessa língua, não é a mesma coisa. Vocês conseguiram observar isso? Então, esse texto é um texto de Milor Fernandes, é um texto cômico, né, que vem, de uma certa forma, satirizar com essa ideia de unificação da língua portuguesa. Português brasileiro e português de Portugal. Muitos séculos depois, quando Portugal se tornou um império marítimo, a língua portuguesa se espalhou pelo mundo e veio parar no Brasil. Ambas as modalidades de português, português popular e o culto foram trazidos pelos colonos portugueses, com predominância dos falantes do português popular. Lembra que eu falei lá no início a questão da colonização, que os portugueses, através das grandes navegações, saíram por aí dominando territórios, e dentre os territórios dominados, um deles foi o Brasil? Pois é. Então, nós falamos português exatamente por essa questão, né? A língua portuguesa ela foi se espalhando pelo mundo através dessas grandes navegações e através da colonização, desse processo de dominação dos portugueses. Brasil e Portugal têm oficialmente o mesmo idioma. No entanto, muitas vezes não é fácil entender o que os portugueses falam. As diferenças são nítidas em muitos aspectos, na pronúncia, no significado de determinadas palavras e expressões em certas construções gramaticais e no vocabulário. Então, se nós observarmos as diferenças do idioma, por mais que Portugal e Brasil falem a língua portuguesa, existe uma diferença muito grande na pronúncia, na gramática, no vocabulário. E essas diferenças, elas são nítidas. Vocês já ouviram, por exemplo, algum português falando? Muitas vezes a gente não consegue compreender o que eles dizem, não é mesmo? Ou seja, a forma como eles pronunciam as palavras são diferentes da forma como nós pronunciamos. Isso a gente pode observar aqui mesmo no Brasil. Se no Brasil, em determinadas regiões, as pessoas têm um determinado sotaque, uma determinada pronúncia, e em outras já é diferente, imagine a diferença entre o português falado no Brasil e o português falado em Portugal. Então, há uma diferença muito grande em toda essa construção da língua, no modo como ela é falada nessas duas regiões, nesses dois países, certo? E aqui eu trago mais um exemplo para que a gente possa observar isso. É o relato de um professor português, em que ele vai dizer o seguinte: vim ao Brasil e fui dar aula no Colégio Salesiano de Recife. Logo na primeira semana fui chamado pela direção. Um pai se queixara de que eu ofendera sua filha. É que eu dissera: cale-se, rapariga, sem saber que no Nordeste rapariga significa prostituta. O que nós observamos aqui nesse relato de um professor português? Nós observamos, mais uma vez, a diferença que existe entre o português brasileiro e o português de Portugal. Aqui nós temos uma diferença no sentido de que, em Portugal, rapariga significa moça, né? Significa uma jovem, ou seja, é o feminino de rapaz. Já aqui no Brasil, rapariga é sinônimo de prostituta. Então, esse professor, logo de início, já foi chamado na diretoria por ter falado uma ofensa. Por que foi uma ofensa? Porque lá em Portugal
era normal ele utilizar esse vocabulário, né? Mas aqui no Brasil era uma ofensa. Então, assim, tanto esse exemplo quanto o primeiro exemplo que foi mostrado vai nos dizer que português brasileiro e português de Portugal são diferentes. Muitas palavras que nós utilizamos aqui no Brasil com um determinado significado, lá em Portugal terá um significado totalmente diferente, certo? Essa foi a referência utilizada. Um abraço virtual a todos e todas e até a próxima aula.